Fala, minha torcida alvinegra, mais informações do nosso Botafogo, novidades, transferências, né, galera, saídas e chegadas. Eu vou explicar aqui pra vocês agora, porque o Botafogo pode perder o seu pilar da defesa. Eu vou explicar aqui pra vocês também sobre talvez chegue um atleta de alto nível aí por mais de 160 milhões de reais, e é isso que vocês vão saber hoje. Então eu quero pedir pra você que não é inscrito para deixar o like, compartilhar, se inscrever e, por favor, galera, comenta aí de qual lugar do Brasil você tá vendo esse vídeo. Eu quero ver até onde a força botafoguense tá chegando, tá? Então, assim que acabar a matéria, eu volto para falar com vocês. É Tereza Cobb, porque entende do riscado. Bom demais, né? Poder acompanhar essa emoção da família. Sábado teve clássico em Brasília e deu Botafogo 2-0 para cima do Vasco. E hoje tem a apresentação de técnico novo. O Richard Souza tá lá no estádio Newton Santos para acompanhar tudo de pertinho. Oi, Richard, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, estamos aqui no Newton Santos porque às 14h vai rolar a apresentação oficial do David Ancelotti com a entrevista coletiva do novo técnico do Botafogo, que estreou de um jeitinho diferente, né? No jogo contra o Vasco, ele ficou na área técnica como auxiliar. O Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do Botafogo, foi quem assinou a súmula como treinador nessa vitória por 2-0, que começou com boa jogada do Montoro. O rebote do Léo Jardim foi aproveitado pelo Arthur Cabral. O segundo gol nasce com Natan Fernandes numa puxada de contra-ataque, passa por Montoro, também pelo Marlon Freitas, que escora, e o próprio Natan Fernandes marca para o Botafogo. Quarta-feira tem jogo aqui no Newton Santos contra o Vitória, às 9h30 da noite. David Ancelotti vai ter o primeiro contato com a torcida em casa. E ficamos de olho nele e em Fernando Diniz no clássico do Mané Garrincha. Olha só. Coutinho, Nuno, Tietê, vamos, Hugo. Ninguém escapa dos gritos de Fernando Diniz, nem dos empurrões. Carinho mesmo, só nesse papo com o Ryan. O Diniz estava daquele jeito no Mané Garrincha. E o domínio errado do Paulo Henrique não ajudou muito, né? Demora a soltar a bola para você ver. Enquanto o Diniz orientava, o Caçapa assistia mais tranquilo. Até que surgiram gritos com um novo sotaque. O italiano David Ancelotti em seus primeiros movimentos no Botafogo. Ainda não estava inscrito como técnico, mas já deu seus assovios. Mostrou entrosamento com o auxiliar Cláudio Caçapa, nos gestos e na comemoração. Botafogo 2-0 no Vasco. O sábado deixou boas lembranças para uns e aquela dor de cabeça para outros. E foi o que aconteceu no jogo de sábado. O Botafogo venceu com todos os méritos, porque é uma equipe que é mais intensa, é uma equipe que tem melhores trocas, e é uma equipe que aproveitou o grande erro do Fernando Diniz nesse momento. Parabéns ao Botafogo por essa vitória no Clássico e que fique de alerta, porque se voltando de uma Copa do Mundo de Clubes, num outro continente, na América do Norte, nos Estados Unidos, jogando em alto nível com vários clubes do mundo, o Botafogo se sobressaiu fisicamente ao Vasco da Gama, tem alguma coisa errada lá no Cruz Maltino. Vênia Casagrande, do lado do meu fogão, fiquei animada com o David Ancelotti, o filho do Ancelotti, que hoje é o treinador do Botafogo. Muita gente falava, a língua pode ser uma barreira. A gente já viu aqui durante a semana que o português dele é muito legal, ele consegue se comunicar muito bem, me surpreendeu. E aí, quem ficou à frente mesmo oficialmente foi o Caçapa, que, aliás, obviamente, contribuiu muito com o que ele já conhece de Botafogo. O Ancelotti está chegando agora. O Ancelotinho. Só que Vênia Casagrande, o homem ficou no banco de reserva. O David ficou no banco de reservas ali, como se fosse um auxiliar do Caçapa. Mas aí ele foi ficando à vontade. E aí você viu uma hora do jogo que ele levantava, ele falava, pegou uma telinha, ficou olhando. Eu gostei que ele é inquieto para detalhes, assim. Eu gosto de treinador assim. Eu reparei que ele estava a todo momento querendo passar uma informação. Existem vários tipos de treinadores, aquele com menos energia, né, e não é o melhor ou o pior, mas eu, Fernanda, gosto de treinador assim, Concordo. Que eu percebo que ele tá querendo melhorar, Vênia Casagrande, eu reparei isso no David Ancelotti. Concordo, e eu sempre destaco essa característica em treinadores que são assim, inquietos na beira do campo, porque se eu fosse um jogador de futebol, eu ia gostar de ter um treinador assim, não que seja certo ou errado. Eu, particularmente, é um gosto pessoal. E, de fato, ele tem essa característica que você bem mencionou. Durante a transmissão, a gente pôde perceber ele bem inquieto, querendo ajudar de alguma forma, querendo contribuir de alguma forma. E eu, particularmente, gostei dessa estreia do Botafogo.
Não foi sob o comando dele, porque oficialmente ele não pôde assinar a súmula. Mas, obviamente, ele passou todas as instruções ao Caçapa, que deve ter ajudado também com algumas informações de alguns atletas. Por exemplo, a principal mudança foi justamente na escalação, quando ele para de utilizar 3 volantes, esquema que a gente pôde perceber na Copa do Mundo de Clubes, e eu não sei se o Renato Paiva iria continuar assim, mas querendo ou não, já foi uma mudança, fazendo uma comparação. E o Montoro entrou muito bem. Outra mudança também, a gente pôde ver um Botafogo marcando muito alto, sob pressão, que é uma característica que a gente pôde perceber na Copa do Mundo de Clubes, que atualmente as equipes jogam dessa maneira. Não só o Botafogo agora com o Ancelotti, como você disse, os laterais avançando bastante. Então, com isso, contribuiu demais para poder o quê? Sufocar o Vasco da Gama. Tanto é que a gente pôde ver um Coutinho não conseguiu fazer muita coisa. O Nuno Moreira, que é um dos destaques do Vasco da Gama na temporada, também não conseguiu fazer muita coisa. O Tietê, que seria o responsável ali para dar um alívio ao meio de campo do Vasco, também não conseguiu respirar. Por quê? Porque a marcação no Botafogo, de fato, se ajustou dentro de campo e pegou o Vasco da Gama. E eu acho que o Botafogo fez uma partida muito boa, mereceu vencer. Talvez o placar poderia ter sido até mais elástico, na minha opinião. Acho que o Vasco, entre aspas, comemora ter sido apenas 2-0, mas a gente pôde ver algumas características interessantes do novo treinador do Botafogo, que fez alguns ajustes. A tendência é que melhore daqui para frente. Destaques aí para Montoro, que fez uma bela partida, foi se soltando. No primeiro tempo Sim. ele ainda estava mais discreto, depois ele foi se soltando um pouco mais. Barbosa, Alex Telles, chovendo molhado agora. O menino Caio Fernando, era o Pantaleão, agora ele quer que chame Caio Fernando. Que partida fez o menino, muito Inclusive, seguro, Fernando, nota 10 para ele, gol, o zagueiro, o novo zagueiro eu não do lembro Botafogo. se foi o primeiro ou o segundo gol, mas um dos gols do Vasco, do Botafogo, sai após Foi uma o roubada segundo- de bola dele foi o segundo no gol. meio de campo. Por quê? Porque ele já estava avançado. Sim. A marcação alta, exatamente. E ele é uma potência defensiva, muito seguro, mas também ofensiva. Nas bolas paradas do Botafogo, Apareceu. ele sempre aparecendo. Olha aqui, você tá rindo da gente, que o estresse tá aqui. Bom, galera, vamos lá. Começando aqui com o pé direito, é necessário frisar, tá, sobre propostas, sobre sondagens, essas coisas aí. Cara, isso vai acontecer a todo momento dentro do Botafogo, com atletas do Botafogo, porque todo o futebol, é o futebol em todo, na verdade, sabe que o Botafogo tem atletas de alto nível. Inclusive, né, viram no Mundial aí, o Botafogo venceu o PSG e tal. Pra quem não sabe, mas o Chelsea aí jogou com 3 volantes, parece, no jogo e tal, e conseguiu parar o PSG. Então vamos lá, galera. O que tá acontecendo dentro do Botafogo? O meu medo maior é esse, tá? São sondagens. Por que eu tô falando isso? É justamente pela questão de facilidade que outros clubes têm de tirar jogadores do Botafogo. O Textor, ele não sabe dizer não para outras equipes, então fica à mercê do jogador. E eu, assim, por exemplo, igual o Textor falou, o cara só fica no Botafogo se quiser. Por uma parte ele tá certo, mas por outra, o profissional que tá do outro lado, disputando jogos com o clube, que fechou contrato com o clube, ele tem que cumprir o seu contrato. Isso que tem que decidir se ele vai cumprir ou não é ele, é a diretoria do clube, né? Então, assim, o que me preocupa é isso, porque é muito fácil tirar jogadores do Botafogo hoje. Principalmente nessa questão, porque olha só aqui que eu vou falar aqui pra vocês. Um jornalista qatari põe Alexander Barbosa do Botafogo próximo ao Árabe, ou ao Árabe, não sei. Segundo as informações, a transferência seria superior a 32 milhões de reais na cotação atual, 5 milhões de euros. E apenas pequenos detalhes separam aí a concretização do negócio, tá? Só calma, galera, mas calma aí, né? A gente sabe que ele é um pilar da defesa e tal, porém outra publicação aqui, já colocaram aqui, galera, olha só. Tem um canal que tá dizendo, o canal, deixa eu só olhar aqui o nome, canal do Anderson Mota, tá? Ele falou aí que foi apenas sondagem, que o Botafogo não pretende perder o zagueiro. Mas aí o que me preocupa é justamente isso, não quer perder, mas quando aparece proposta vende, cara. Assim foi com o Igor Jesus, assim foi com Jair, não quer perder, mas apareceu ali, cara, e foi... na real a gente nem sabe quanto que foi o valor do Igor Jesus e do Jair, mas foi vendido, né? E a gente sabe que foi por um preço abaixo aí, devido à parceria do Textor e o Evangelos Marinax lá, né? Então, assim, cara, o que me preocupa é justamente essa. O canal do Anderson Mota falou que não tem proposta oficial e não há negociações no momento. Mas, como eu falei, o que me preocupa é justamente isso. Quando chega a proposta, se passar 2 ou 3 mil reais, eu tô falando, é apenas um ditado, tá, galera?
É claro que não vai passar R$2.000 apenas numa contratação de um atleta desse aí. Mas quando chega a proposta com um valorzinho maior, o Botafogo se põe disposto, se propõe a ficar disposto a negociar o atleta. Então acaba perdendo ali desempenho em campo, perdendo ali um agrupamento. Então me preocupa muito isso que o Textor faz dentro do Botafogo. Na minha opinião, o Textor deveria focar nos jovens, nas jovens promessas. Ali você pode sim fazer dinheiro, né? Por exemplo, temos o Cuiabano aí, que é novo e joga muita bola. O Cuiabano poderia ser negociado? Poderia. Ficou. Tá? Mas tem muito moleque aí, velho, que pode dar muita grana no Botafogo. E os pilares do time não podem estar saindo. É porque estão dizendo aí já que o Gregory já tem negócio certo com o Al Rayyan, né, que a multa teria sido paga, depois cancelaram, mas já estão afirmando de novo. Então, cara, é muito preocupante essa situação. Muito preocupante mesmo, né? E agora para falar sobre chegadas, o Botafogo fez contato novamente por Danilo, do Nottingham Forest. E a transferência, o valor de transferência dele, galera, chega aí a cerca de 163 milhões de reais na cotação atual. O Lyon já teria tentado contratar o jogador, mas devido aí ficar impedido de contratar, não conseguiu fechar o negócio, né? Ele ia contratar por 20 milhões de libra, 154 milhões de reais. E agora o Nottingham Forest está pedindo 25 milhões de euros aí para fechar negócio com o atleta. Lembrando que ele não tem propostas no momento, mas o Botafogo pode ser o interessado devido, como é que podemos falar, a parceria entre o dono do Botafogo e o dono do Nottingham Forest. E lembrando, o Botafogo fez contato por esse atleta. E sobre saídas, cara, é o que me preocupa. Eu já falei pra vocês, me preocupa muito essa postura do Botafogo. Time tal chegou, quer contratar o jogador do Botafogo. Quanto você paga? Eu paguei 15, você dá 17, você dá 18? Vamos fazer negócio, vamos chegar. Cara, não pode ser assim, velho. Você pagou 15, o cara pode chegar com 25. Se é um pilar do time que não pode sair, você vai perder muito mais vendendo do que não vendendo, cara. Porque você vai perder desempenho dos outros atletas que já estão bem entrosados. Você vai perder desempenho. O cara é um pilar na defesa do Botafogo, é titular absoluto. Mas temos o David Ricardo, meu amigo. Nós temos duas peças que não podemos perder na esquerda hoje. É muito raro o zagueiro esquerdo ser bom, velho. Então o Botafogo tem que manter o atleta, tá? Então assim, algumas informações que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Te encontro no próximo. Tamo junto. E fui.